Grande Prêmio do México, 20ª etapa do calendário de 2025, tá acabando, rapaziada, tá acabando. Bom, não teve nenhuma notícia que eu tenha achado tão interessante pra trazer aqui na introdução do vídeo, então eu decidi ir direto pro que aconteceu no final de semana. Inclusive, vocês gostam dessas notícias que eu trago no começo dos vídeos, ou vocês preferem que eu vá direto pro resumo? Diz aí nos comentários que eu vou estar lendo. Bom, no treino livre 1 teve muito piloto sendo substituído, afinal de contas a FIA obriga todas as equipes a fazerem isso pelo menos 2 vezes para cada carro. A temporada tá acabando, ainda tem mais 2 corridas sprint, que não dá para colocar os novatos nesses finais de semana porque só tem um treino. O resultado acaba sendo isso daí, quase metade do grid só de piloto novato. Outra coisa curiosa foi o Russell ter ido para arquibancada, o cara meteu uma máscara, um casaco e foi ver a corrida. Bom, os 3 treinos tiveram 3 pilotos diferentes na liderança. No treino livre 1 foi o Leclerc, no segundo o Verstappen e no terceiro o Lando Norris. Não teve um dominador absoluto e o Piastri, líder do campeonato, ficou meio sumido nos treinos. O que dá para destacar é a Mercedes e a Ferrari, que andaram bem durante as sessões, e o Verstappen, que teve bastante dificuldade. Na classificação, eu espero que eu não tenha sido o único iludido que achou que o Bortoleto poderia passar pro Q2. Pois é, a volta do Borboleto tava boa, mas no último setor ele perdeu muito tempo e acabou ficando em 14º, o que eventualmente fez com que os outros pilotos, Alonso, eliminasse ele. Triste, rapaziada. Apenas tristeza. Bom, os eliminados no Q1 foram 20º Colapinto, 19º Stroll, 18º Gasly, 17º Albon e 16º o Bortoleto. É basicamente o mesmo pessoal de sempre, 2 carros da Alpine, o Stroll e mais 2 pilotos para completar essa primeira parte, sempre a mesma coisa. Já no Q2, por um momento eu achei que o Piastri estava com risco de cair já logo aqui, mas ele conseguiu se salvar na última volta, e com isso acabou empurrando o Tsunoda para 11º. E os eliminados foram 15º o Lawson, depois o Alonso, Hülkenberg, Ocon e em 11º o Tsunoda. Agora indo pro Q3, do nada a Ferrari resolveu finalmente aparecer e surpreendeu bastante nessa última parte da classificação, com simplesmente Leclerc pegando a primeira posição na primeira volta, e ainda por cima com o Hamilton em terceiro. Enquanto isso, Verstappen e Piastri ficaram em 4º e 5º. Já na segunda volta, para fazer a pole, o Norris tirou velocidade de um lugar que nem ele sabe explicar, fez 3 setores roxos, e se antes ele estava 179 milésimos atrás do Leclerc, o Leclerc que acabou ficando mais de 2 décimos atrás do nosso pipoqueiro favorito. Em segundo, como eu disse, ficou Leclerc, e em terceiro ficou o Hamilton. Não me pergunte como que eles foram parar lá, eu também não sei. Verstappen ficou apenas em 5º, atrás do Russell, e passando mais alguns pilotos, e depois de atravessar a camada do pré-sal, tá o Piastri em 8º. Esse grid final ficou uma bagunça bem legal, então bora ver no que deu essa loucura aí. Largada pro GP do México, e no final da primeira curva temos essa belíssima imagem de 4 carros dividindo a primeira curva. Dessa imagem aí, o Verstappen deu uma surfada na zebra e foi pra grama. Leclerc acabou acompanhando seu colega e o Hamilton e o Norris seguiram na pista. Com isso, o Leclerc saiu na frente de todo mundo, porém teve que devolver a posição, obviamente. E o Verstappen teve que fazer a mesma coisa. Com essa bagunça toda acontecendo, ainda teve tempo pro Stroll dar o show dele lá no fundão. Algumas voltas depois, o Verstappen e o Hamilton tiveram uma boa disputa, que chegou até ter toque. Verstappen, de novo, foi pra grama, e nessa bagunça o Russell se aproximou da brincadeira. Hamilton fritou o pneu, foi pra grama, cortou caminho. Verstappen, por sua vez, passou do ponto da freada. Russell toma uma fechada do Verstappen na curva seguinte, e saindo completamente liso de toda a confusão, Oliver Berman vai de 6º para 4º colocado, na frente do Russell e do Vespa. Absurdo. O bicho é bom mesmo, pô. É diferenciado, rápido, virado na desgraça. Bom, o Hamilton acabou tomando 10 segundos de penalidade por cortar caminho e levar vantagem, e com isso o Berman subiu para 3º. Piastri, que não vem fazendo um bom final de semana, apenas na 6ª posição, se aproximou das 2 Mercedes. O Russell e a equipe começaram a ter uma DR, porque o Russell queria a posição do Antonelli, com a desculpa de que queria alcançar o Berman, até chegou em um momento em que o cara mandou um podcast no rádio, então a Mercedes pediu para trocar as posições. Engraçado que o Russell até deu uma respirada depois dessa troca. Great. Então Antonelli acabou tendo que segurar o Piastri, e o Piastri, por sua vez, tinha que passar o mais rápido possível, porque logo atrás vinha o Verstappen completamente maluco. Então Antonelli e Piastri entraram no box no mesmo momento, e a McLaren acabou trocando o pneu do Piastri mais rápido, o que fez com que o australiano saísse na frente do Antonelli. Na volta seguinte, o Russell também fez sua troca de pneus e voltou na frente do Piastri, mas algumas voltas depois o Piastri passou o Russell e assumiu a 5ª posição. E agora, depois do Russell ter feito todo aquele escândalo implorando para a Mercedes deixar ele passar, no final das contas ele teve que devolver de novo a posição, porque não conseguiu nem sequer chegar perto do Berman e ainda tomou uma passada do Piastri. Nas últimas voltas, nós tínhamos 2 principais disputas, a 2ª posição entre Verstappen e Leclerc, e a 4ª entre Berman e
e Piastri. E faltando uma volta para acabar a corrida, tanto Verstappen quanto Piastri conseguiram baixar para menos de um segundo. O que, é claro, significa que o couro ia rolar. Ia rolar, porque a FIA fez questão de estragar a brincadeira. Isso é uma desgraça, você é um desgraçado. O que aconteceu foi que o Sainz rodou naquela parte do estádio e até conseguiu levar o carro praticamente inteiro para fora da pista para não atrapalhar a corrida. Seguro, sem perigo algum, mas a FIA fez questão de soltar um Virtual Safety Car completamente desnecessário e como já estava na última volta, esse Virtual Safety Car praticamente matou qualquer disputa que pudesse acontecer. Mas, olha, eu já vou falar da FIA. Então, depois de fazer a pole, não pipocou na largada, que foi o mais impressionante, e ainda por cima liderar a corrida inteira, Lando Norris vence o GP do México, assume a liderança do campeonato e ainda toma uma vaia da torcida mexicana, e eu não entendi até agora por que disso, mas tudo bem. Só o destaque final foi Bortoleto, que terminou em 10º lugar e trouxe mais um pontinho pra gente. Inclusive fez uma bela ultrapassagem em cima do Hadjar para conquistar esses pontos. Tá tranquilo, rapaziada, o Hadjar é nosso freguês. Oliver Berman terminou em 4º, o que repete o melhor resultado da história da Haas na Fórmula 1. Sim, a Haas não tem pódio até hoje na categoria. Corrida absurda do Berman. Eu, em determinado momento da corrida, achei real que o Berman pegaria um pódio, porque ele estava conseguindo manter uma distância pro Russell, mas aí a Red Bull fez uma estratégia de uma parada e o Verstappen, bom, é o Verstappen, né? Com relação à McLaren, o Piastri perdeu a liderança do campeonato e o Norris está um ponto na frente dele. E isso só me faz lembrar dos 3 pontos que o Piastri entregou na mão do Norris lá em Monza. Cara, ia ser tão poético se o Piastri perdesse o campeonato justamente por 3 pontos. Esse aí é o resultado de querer ser o legalzão da Fórmula 1. Se não fosse por isso, o Piastri, mesmo com esse resultado, ainda estaria 2 pontos na frente. E para terminar esse vídeo, vamos falar da FIA. Oh meu Deus. Lá no começo da corrida, o Lawson presenciou uma cena em que 2 fiscais atravessaram a pista, e se o Lawson não tá esperto, meu amigo, quem já viu o acidente do Tom Pryce tá ligado no que acontece, o resultado não é legal. E agora, falando do Virtual Safety Car, olha, eu não sei exatamente o que os fiscais fazem na cabine deles, não tinha necessidade alguma de colocar Virtual Safety Car naquele momento. O Sainz ainda fez um puta esforço para tirar o carro da pista, ele literalmente foi andando com o carro para dentro da agulha. O problema da FIA ter feito isso é que eles meio que abrem uma margem para desconfiar de manipulação, porque se o Piastri passa o Berman, ele voltaria para a liderança. E vendo o quão patético foi esse final, você fica com essa sensação. Então, ou eles são incompetentes ou foram mal intencionados. E por incrível que pareça, vendo o histórico da FIA, eu não consigo decidir qual dos dois é. Bom, pelo menos eu prefiro acreditar na lisura disso tudo, mas de qualquer forma erraram feio. Cortaram o que poderia ter sido uma volta final maravilhosa, é a FIA se sabotando. Parabéns. Bom, a corrida foi legal até, só esse final aí que me deixou bolado, mas de resto foi ok. A próxima corrida é daqui 2 semanas, aqui no Brasil. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.